Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7, dá um resumo conciso dos ensinos de Jesus Cristo, os quais os discípulos, isto é, nós, devemos seguir e os pastores devem ensinar. Estes princípios que Jesus Cristo sublinhou no Sermão do Monte são basicamente uma amplificação dos 10 mandamentos em princípios práticos e espirituais acerca da justiça de Deus. Na sua parte final ou de conclusão deste sermão, que é descrito no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, vê-se então 7 ensinos básicos para aqueles que buscam o reino de Deus. O primeiro deles é para não julgarmos outros, dando em si um ensino à diferença entre discernir e condenar. E o segundo ponto que Jesus Cristo dá nestas instruções é para como devemos de lidar com as pessoas que não estão convertidas e dando conselho acerca das consequências de, como Jesus Cristo diz dar as pérolas ou tirar as pérolas àqueles que não apreciam por elas. Esses 2 pontos eu cobri no prévio estudo bíblico que dei há cerca de um mês atrás. Hoje, queridos irmãos, quero cobrir os outros 4 pontos seguintes nesta secção de Mateus 7, isto é, aqueles que é lidar com o Pai ou pedir ao Pai Celestial, também acerca do nosso relacionamento com os outros e acerca de entrarmos no reino de Deus através do caminho estreito, assim como distinguir ou ser capaz de identificar aqueles que são mestres ou ensinadores ou profetas falsos. E todos estes 4 pontos são baseados acerca, digamos assim, de uma coisa importante, que isto é, de um cuidado amoroso para com Deus e para com os outros. No próximo estudo bíblico, então, completarei o 7º ensino, que é a fidelidade aos ensinos de Jesus Cristo, e continuarei, então, com o estudo de Mateus num futuro sermão deste género. Mas, como disse, hoje quero começar com estes 4 princípios aqui do ensino de Mateus 7 e quero começar no versículo 7 de Mateus 7. Versículo 7 de Mateus 7. E lê-se: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui está um ponto importante acerca das nossas petições ou dos nossos pedidos a Deus. Jesus Cristo, no capítulo 6, começando no versículo 5 até ao versículo 13, mencionou como a oração deve ser privativa, a nossa oração com o Pai Celestial, que não devemos ter repetições em vão, e depois deu, digamos assim, o que nós chamamos um modelo de oração. Um modelo de oração. Mas aqui, nesta secção, no versículo 7, ele nos dá 3 pontos adicionais acerca de como fazer as nossas petições ao Pai. Isto é, pedir, buscar e bater. Isto é, pedir a Deus, buscar as Escrituras, as palavras, e bater à porta. E isso
e a porta se abrirá, pois diz, todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á a porta. Quem bate à porta, abrir-se-lhe-á a porta. Por isso, está aqui a dizer que nós vamos receber se pedimos do Pai. Que está aqui a dizer que o nosso Pai Celestial nos vai ouvir. Mas isto aqui está a indicar, quando diz pedi, buscai e batei, está a indicar uma certa persistência, uma certa maneira de pedir e pedir e pedir. E depois diz que nós encontraremos o que buscamos. Às vezes é imediato. Outras vezes leva anos. Mas devemos que procurar para entendermos, para acharmos a verdade de Deus. Temos que procurar. Vejam aqui comigo, se faz favor, em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Vamos começar a ler no versículo 13. 1:3. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Feliz. Está claro, queridos irmãos, já há um conhecimento que é saber coisas, mas há uma sabedoria que é saber como as aplicar. E por isso, feliz o homem que acha a sabedoria e que sim, tem um bom conhecimento, não é só saber coisas, mas saber como as aplicar. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Isto é, ter boa sabedoria, saber como usar o conhecimento. Isso é muito precioso. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que pode desejar. E não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honras. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. E todas as suas veredas, paz. Se fazemos coisas com sabedoria, são caminhos deliciosos e são veredas de paz. Isto quer dizer, queridos irmãos, que quando fazemos coisas com sabedoria, fazemos coisas na maneira mais agradável e pacífica possível. Vamos ter cuidado como falamos com os outros, como dizemos coisas, para ser de uma maneira que seja agradável e que produza paz. Depois diz no versículo 18, é a árvore da vida. A árvore da vida eterna. A árvore da vida para aqueles que vão estar no reino de Deus. Para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Queridos irmãos, um dos maiores dons que certas pessoas dizem, que recebemos das Escrituras do Antigo Testamento, é a sabedoria. Sabedoria. E por outro lado, podia-se dizer que um dos maiores dons que recebemos do Novo Testamento é o amor. O amor de Deus. Porque o amor de Deus, ao fim de contas, é a aplicação dessa sabedoria de uma maneira que seja para o bem dos outros. E por isso, queridos irmãos, como é que podemos ter sabedoria? Foi o que lemos aqui em Mateus. Pede. Vejam também aqui em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1.
versículo 5 a 8. Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8. Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Perdão. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Foi o que Jesus Cristo disse em Mateus 7:7. Peçam a Deus. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, e vem, e vai, vem, e vai. Não se ponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos irmãos, precisamos ter fé, que pedimos a Deus e Ele nos vai dar. Mas, por outro lado, nós temos que a praticar. Quando Ele nos dá, temos que a praticar. Com amor. Com amor. Vejam, por exemplo, também em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiago 3, versículo 17, diz assim: sabedoria, porém, lá do alto. Isto é a sabedoria de Deus, lá do alto. É primeiramente pura. É pura. Quer dizer que não há nenhuma impureza na sabedoria que vem de Deus. Depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça de Deus, para os que promovem a paz. A verdadeira sabedoria de Deus é uma sabedoria em que se faz coisas, que se diz coisas da maneira mais agradável e pacífica possível. Isso é a sabedoria de Deus. Continuando então a ler em Mateus capítulo 7, vamos continuar agora a ler do versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Sim, se pedir um pão, um papo seco, por exemplo, vai dar uma pedra em vez disso. Ou se pedir um peixe, vai dar uma serpente. Não. Ora, se vós, versículo 11, que sois maus, se nós não somos bons comparando com o que Deus é. Sim, alguns de nós somos bons pais, mas comparando com Deus, não somos nada. Por isso, relativamente, comparando com Deus, somos maus. Sabeis, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedem. Se você pede ao Pai, se você bate à porta, se você busca, Ele lhe vai dar. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queridos irmãos, nós, como pais, fazemos o que é bom para os nossos filhos. Deus, como Pai, que é ainda melhor que nós como pais, certamente fará o que é bom para nós. Por isso, porque Deus nos ouve, temos que igualmente tratar os outros também de uma maneira agradável e gentil e deliciosa, com sabedoria.
E por isso o ensino de Jesus Cristo aqui é que diz, pois vós, diz assim, pois quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É uma instrução positiva, fazei aos outros. Se eles fizerem ou não. Fazei aos outros. Façam ou não façam. É uma instrução positiva. Fazer aos outros. Fazer aos outros. E notem aqui, está aqui uma referência, porque esta é a lei e os profetas. É a segunda vez neste sermão que Jesus Cristo dá referência à lei e aos profetas. A primeira vez foi em Mateus 5, versículo 17 a 20, nessa secção. E agora está aqui uma vez de novo. Jesus Cristo não está a abolir a lei e os profetas, está a amplificar, está a dar princípios importantes, práticos, espirituais, da verdadeira aplicação da lei. Aliás, esta instrução de fazer a outros, amar o próximo, é simplesmente parte da lei. Vejam comigo, se faz favor, em Levíticos, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amar o teu próximo é fazer aos outros o bem que queres que seja feito a ti mesmo. É uma lição positiva. É uma questão aqui de como lidar com as outras pessoas, que é o segundo ensino que estou a referir hoje aqui. O primeiro é como lidar com o Pai, precisamos de pedir, buscar e bater. E o segundo ensino é como tratar os outros, tratar a eles como nós queremos que seja feito ou feito a nós. E por isso aqui, como disse, precisamos respeitar os outros como queremos ser respeitados. Temos que respeitar o nome deles. Temos que respeitar a propriedade deles. Temos que respeitar a família deles. Temos que respeitar a reputação deles. E temos que os ajudar e respeitar e carinhar quando têm dificuldades. Então, Jesus Cristo continua, começando no versículo 13, que é o terceiro ponto que eu quero mencionar hoje, que é acerca destes dois caminhos. Aliás, está aqui três coisas. 2 caminhos, 2 grupos e 2 destinos. 2 caminhos, 2 grupos e 2 destinos. Vejamos aqui, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui vê-se dois caminhos, 2 estradas, 2 portas. Uma tem muito espaço para muitas opiniões. Olha, as pessoas dizem, as pessoas têm esta opinião e outra opinião, cheia de opiniões. Espaço para uma moralidade relaxada. Espaço em que não há um padrão absoluto do que é certo e do que é errado. Espaço para fazer o que me apetece.
Espaço para ser permissivo. Espaço porque não há restrições. Espaço porque não é preciso resistir à tentação. Espaço porque posso fazer o que quiser desde que não magoa ninguém. Espaço porque, se você for nesse caminho, a maioria das pessoas vão gostar de você. Mas o que é que Deus diz acerca desse caminho espaçoso? Como diz aqui, caminho que é largo, que é espaçoso. O que é que Deus diz disso? Porque a maneira que nós, o ser humano, de maneira geral, quer dizer é: eu quero acreditar no que quero acreditar. A minha maneira de ver é: eu digo isto, ou eu decido como vou gastar o meu dinheiro. Não. Mas Deus nos diz o que devemos de acreditar. Deus nos diz o que devemos fazer. Deus nos diz o que devemos dizer. Deus nos diz como gastar o nosso dinheiro. Porque dá direções, indicativos. Deus nos diz o que comer e o que não comer, o que são carnes limpas e o que são carnes impuras. Deus nos diz como devemos de pensar. Por isso vemos, há dois caminhos. Por outro lado, há dois grupos de pessoas. Há aquele grupo que é chamado os muitos. E o outro grupo que é os poucos. Os muitos, eles não sabem a meta, não entendem o resultado final. Os poucos são aqueles que vão pela estrada difícil, pela estrada estreita, pela estrada que é mais difícil de andar. E por isso, queridos irmãos, porque é mais difícil, porque é mais apertada, você tem que puxar entre essa porta, porque é mais apertada. E você não pode levar consigo o que você quer, às vezes. Porque as outras coisas que você talvez deseja não cabem lá. E aqui se vê que há uma escolha. Que há uma escolha. Destes grupos, temos uma escolha. Se você entende corretamente João 6,44, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Se você entende isso, você entende que você tem que ser chamado. Mas mesmo chamado, tem que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha. E uma vez que você faz essa escolha, ou você vai ser escolhido por Deus ou não. Vejam, por exemplo, em Mateus 22. Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Entendem? Você tem que fazer uma escolha de seguir o caminho apertado ou de seguir o caminho grande e largo. Você tem que fazer essa escolha. Deus o chama, mas você tem que fazer essa escolha.
Depois, se você de facto cometer-se e fazer essa escolha e de facto praticar e andar pelo caminho estreito, então Deus escolhe a você, seleciona você para a sua equipe, digamos assim. É como, por exemplo, você ser chamado para ir entre os muitos pessoas que podiam ser selecionados para a equipe de futebol nacional. Por exemplo, 1000 pessoas são chamadas. E depois têm que se esforçar e treinar, e treinar, e treinar, e trabalhar, esforçar. E depois são selecionados. Por isso, ser chamado para ser entre aqueles que vão para a seleção, ou poder ser selecionados para o time de futebol da nação, do país. Uma vez que você foi chamado para esse grupo, você tem que fazer a decisão, tem que fazer a escolha por si próprio de fazer os exercícios e de se comprometer, fazer exercícios para você passar o padrão para ser selecionado. Porque só poucos são selecionados. Poucos. Milhões de pessoas jogam futebol. Poucos são selecionados para a equipe que representa o país. Igualmente, Deus chama muitos. Mas muitos dos que são chamados não se esforçam para entrar no reino de Deus, e se não estão a fazer o seu esforço, não vão ser selecionados, isto é, não vão ser escolhidos pelo Pai e por Jesus Cristo. Por isso é que diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos são escolhidos. E esta secção aqui, em Mateus 22, 14, está a falar aqui acerca de uma parábola das bodas. E por isso somos escolhidos para quê? Para as bodas da noiva de Cristo. Poucos estarão nessas bodas. E por isso, lê-se aqui em Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Temos que fazer uma escolha, de nos comprometer, de mudar, de viver o caminho certo, andar pela porta estreita. E depois, quando nos esforçamos, vamos ser escolhidos, vamos ser selecionados pelo Pai e por Jesus Cristo para sermos aqueles que fazem parte da noiva. Que é uma equipe muito especial. Não é qualquer pessoa que vai ser a noiva de Cristo. Tem que ter a roupa limpinha, branquinha. E por isso tem que se esforçar e tem que fazer a sua parte. Mas como estava a dizer aqui em Mateus 7, versículo 13 e 14, fala acerca de 2 caminhos, fala acerca de 2 grupos e fala acerca de 2 destinos, 2 metas. 2 metas. Vejamos então Mateus 7, 13 e 14, diz assim: uns seguem o caminho que conduz para a perdição, aqueles que seguem a porta larga, e aqueles que
seguem a porta estreita, o caminho que conduz para a vida. Aqui há dois destinos. Um é a perdição e outro é a vida. A perdição é a destruição e o outro é a vida. Não é uma alma imortal, é uma destruição. É a perdição. Perderem a entrada no reino de Deus, que é a árvore da vida eterna. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículo 9 e 10. João 10, 9 e 10. Eu sou a porta, disse Jesus Cristo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por Jesus Cristo que temos uma vida. Ele é a porta para nós termos a vida eterna. Isto é a boa nova que Jesus Cristo nos dá. Mas temos que fazer uma escolha. Como diz em Deuteronômio 30, versículo 9, vejam comigo em Deuteronômio 30, versículo 9, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. A vida e a morte. A benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e os teus filhos. Temos que fazer uma decisão de ir pela porta estreita. Não há nada de novo, foi o que Deus disse a Adão. Está aqui duas árvores, a árvore da vida e a árvore da morte. Sim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, que o homem decide por si próprio o que é o bem e o mal, decide o seu próprio padrão do que é o bem e o mal, isso é o caminho da morte. A árvore da vida, Deus decide para nós o que é certo e o que é errado pelas leis de Deus. E por isso Deus deu a Adão e a Eva a escolha entre a árvore da vida e a árvore da morte. A árvore em que Deus nos diz o conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore em que as pessoas decidem por elas próprias o que é o bom e o que é o mau. Morte e vida. E por isso não é nada diferente. Dois destinos. Você escolhe. O caminho porta apertada, caminho da vida, a porta larga da destruição, da morte, em que você decide com as suas próprias opiniões o que é certo e o que é errado. Você decide desde que não magoar ninguém. Isto é ok, fazer isto ou fazer aquilo. Não é ok. Você tem que obedecer às leis de Deus se quer a vida eterna. Ponto. Final. Vejam também aqui em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 22 e 23. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Vocês sabem que
Jesus Cristo não respondeu à pergunta diretamente. Veja como ele respondeu. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Temos que nos esforçar. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porquê? Porque não se esforçam. Querem entrar, mas não querem fazer o esforço. Não se querem comprometer. É como a parábola das 10 virgens. Umas estão comprometidas e outras não. Umas estão prontas e outras não. Quando a dona casa estiver levantada e fechada a porta e vós do lado de fora começares a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, o que é que ele responderá? Não sei de onde sois. Então vocês direi. Versículo 26. Comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos em tuas ruas. Nós estávamos a pregar a Cristo no meio da rua. Então o que Jesus Cristo diz? Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Os que pecam não obedecem às leis de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos, que inclui, por exemplo, o sábado. E carnes limpas e imundas também. As leis de Deus incluem isso. As leis de Deus também incluem os dias santos e as festas de Deus. E inclui o amor e a prática, os ensinos que Jesus Cristo nos deu. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vires no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Quando vires, como é que vais ver se estão no céu? Então tu vais para o céu também para os ver? Ou eles estão aqui na terra, a reinar na terra? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Isto é, não são judeus, não são israelitas, são gentios. E tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Muitos gentios vão estar no reino de Deus, enquanto vocês, israelitas, não vão estar no reino de Deus. Queridos irmãos, voltando então a Mateus 7, vimos até aqui 3 ensinos importantes de Jesus Cristo. Precisamos de pedir, buscar e bater, isto é, pedir ao Pai para sabedoria e para a verdade e para o conhecimento da verdade, e Ele nos dará. Mas nós, por outro lado, temos que fazer a outros como o Pai faz por nós. Temos que praticar. E isto é uma porta estreita, temos que nos esforçar, temos que obedecer, temos que praticar. E aí está o 4º ponto. É que precisamos ter cuidado com os falsos profetas. Precisamos ter cuidado com os falsos profetas. Que é o 4º ponto do ensino de Cristo aqui que eu quero mencionar hoje, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos vossos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqui Jesus Cristo nos diz para ter cuidado dos falsos profetas. Jesus Cristo está aqui a ensinar através de contrastes. Um contraste um com o outro. Como foi o contraste da escolha? 2 caminhos, 2 destinos,
dois grupos. E aqui está um contraste. Contraste daqueles que são ovelhas e daqueles que são lobos. Como é que reconhecemos um verdadeiro ministro de Deus? Como é que reconhecemos um verdadeiro ministro de Deus? Como é que reconhecemos se uma pessoa é um profeta falso? Nós, ao fim de contas, somos como ovelhas, somos enganados facilmente. Somos enganados facilmente. Nós tentamos pensar o melhor daqueles sacerdotes, ministros, pastores. Pensamos o melhor deles. Mas Jesus Cristo nos avisa claramente, explicitamente, que vão aparecer muitos falsos profetas que vão enganar, que vão mentir, que vão deliberadamente enganar e que vão parecer ovelhas, porque estão disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, para roubar, para ganhar para eles próprios. Por isso, você precisa de esperar que os falsos profetas vão aparecer da maneira de ver por fora, vão aparecer como se forem pessoas sinceras. Você deve esperar que os falsos profetas vão aparecer como pessoas amigáveis e gentis, como o Absalão. Foi bom e amigável ao seu pai, mas por outro lado espetava uma faca às costas dele. Vocês devem esperar que os falsos profetas vão aparecer como pessoas sem pretensões. Vão aparecer como cristãos, vão parecer como cristãos humildes. Como Simão Mágico em Atos 8. Vocês têm que esperar que os falsos profetas vão ter conhecimento da Bíblia. Vão ter conhecimento da Bíblia. Tal como Satanás sabia citar a Bíblia a Jesus Cristo. Mas mesmo assim, estava a mentir através dessas citações da Bíblia. Por isso, vocês devem esperar que falsos profetas vão parecer sinceros, vão parecer amigáveis, vão ser gentis, vão parecer como se não tivessem pretensões, vão parecer como têm grande conhecimento bíblico. Então, é como diz aqui, vão se apresentar disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como é que vocês e nós podemos distinguir? Vejam aqui em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que notais bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Primeira coisa, causar divisões não é o que Deus causa.
São esses falsos profetas que estão a causar. Todos nós fazemos erros. Todos nós, às vezes, dizemos uma coisa que não devíamos ter dito. Às vezes, talvez num sermão, eu possa dizer qualquer coisa que não esteja 100% correto, mas tento corrigir noutro sermão futuro, ou às vezes nem sei que tenha dito uma coisa assim. Por falha, uma pessoa às vezes não nota. Mas, por isso estou a dizer que todos nós fazemos erros, porque somos humanos. Tentamos da melhor maneira possível fazer o correto. Mas aqueles que deliberadamente estão a mentir e estão a causar escândalos e divisões, cuidado, porque esses são os lobos disfarçados em ovelhas. Vejam, por exemplo, no versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, Nosso Senhor, e assim o seu próprio ventre, que é para eles ganharem, para serem mais importantes. Para eu ser o chefão, eu quero ser o pastor regional desta área. Para o ganho deles. Às vezes não é financeiro, é simplesmente ganho de popularidade, de importância, de ser uma pessoa importante. Por isso, esses servem o seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas. Suave palavras e lisonjas. Oh, Jesus Cristo, tão amoroso, tão compaixão. Oh, o pastor, Senhor, pastor, é tão bom. Lisonjeiras. Cuidado com essas palavras, digamos assim, cheias de doce, adoçadas. Essas palavras cheias de mel. Cuidado com isso. Isso é bajulante, isso é açucarado, isso é adoçado. Não é normal. E por causa disso, com essas suas suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ele vai ser esmigado. Vamos ver isso simbolizado pelo dia de expiação. E os dias de festa estão às nossas portas. Queridos irmãos, vejam também em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Perdão, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Virgem pura. Queridos irmãos, não há aqui espaço para impureza. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos irmãos, as nossas mentes podem ser corrompidas pela decepção de Satanás. Na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus. Queridos irmãos, este mundo hoje em dia está a pregar um Jesus diferente do Jesus que veio aqui à Terra, que não temos pregado, ou que aceites outro espírito diferente que não tens recebido. O Espírito de Deus tem as suas características. Em Gálatas 5 explica as características
do fruto do Espírito de Deus. Tem que ter estas características todas, essas 9, que está em Gálatas 5. Ou um evangelho diferente que não tenhas abraçado. Sim, o mundo hoje em dia está cheio do evangelho errado, em vez de ser do evangelho do reino de Deus. E depois diz: a esse de boa mente o tolerais. Está a dizer, estou preocupado, queridos irmãos. É o que ele diz aqui. Estou quebrado. Diz aqui que tenho preocupado que vocês tolerem essas coisas. Tolerem esse ensino do falso Cristo. Tolerem esse evangelho incorreto. Tolerem esse espírito diferente. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado para não tolerar isso. Porque eles são lobos. Lobos. E por isso, queridos irmãos, precisamos de identificar a diferença. Precisamos de ver a diferença. Um dos sinais importantes do tempo do fim é que haveriam muitos falsos profetas no tempo do fim. Vejam, por exemplo, em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. Está ele a falar, a dizer que isto tudo vai ser destruído, e depois diz assim, foi para o Monte de Oliveiras, versículo 3, e se aproximaram dele os discípulos e disseram, quando vai acontecer estas coisas? Que sinal haverá da consumação desta era, deste século? Então Jesus Cristo disse, vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus Cristo disse é, não sejam enganados, porque virão muitos, não é alguns, é muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos cristãos, porque diz assim, em meu nome, isto é, em nome de Cristo, como igrejas cristãs. Muitas igrejas cristãs, foi o que Jesus Cristo disse, dizendo que Cristo é Cristo, e enganarão a muitos. E depois um bocadinho mais adiante, vejam no versículo 10, diz assim, nesse tempo, muitos hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Está aqui Jesus Cristo a profetizar 2000 anos atrás que agora, hoje em dia, haveriam muitos cristãos, muitos pastores de Cristo, que se chamam de Cristo, a mentir como lobos e a enganar muitos. Estão a entender isto, queridos irmãos? Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. E aqui está uma profecia. E será pregado este evangelho do reino de Deus por todo o mundo, para a testemunha a todas as nações. E então virá o fim. E, queridos irmãos, o facto de que este evangelho está a ser pregado hoje em dia aqui pela Igreja de Deus Unida é um sinal que estamos no fim. Vai haver muita decepção, queridos irmãos. E há. Vejam, por exemplo, no versículo 23 a 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando
grandes sinais e prodígios. Isto é milagres. Queridos irmãos, vocês vão ver milagres destes falsos profetas que se chamam cristãos em nome de Cristo. Vão ver milagres para enganar. E, se possível, enganar os próprios eleitos. O engano vai ser tão grande, queridos irmãos, que até os próprios eleitos, se fosse possível, seriam enganados. Você tem que estar perto de Deus e amar a verdade para não ser enganado. Vede que vos tenho predito. Jesus Cristo disse: eu vos avisei. E por isso, como é que podemos identificar os lobos? Vejamos então Mateus 7. 7, versículo 15 diz assim: cuidado dos falsos profetas, porque são lobos disfarçados em ovelhas. E quando você olha para uma ovelha, uma coisa disfarçada para a ovelha, você não vê muito bem a diferença. Mas veja aqui no versículo 16, ele muda a metáfora. Como é que você consegue distinguir a diferença? Pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos, sejam divisões, sejam escândalos, sejam pela maneira que falam, pelo que dizem. E por isso Jesus Cristo está a dizer: você vê bem diferente uma uva de um pêssego. Você não pode dizer: olha, a uva é um pêssego. E não vai dizer: olha, o pêssego é uma uva. Os frutos são autoevidência. E é o que você precisa de olhar para os frutos. Porque os frutos são fáceis de distinguir. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Sim, toda boa árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E por isso, às vezes, leva tempo para ver os frutos, para identificar os frutos. Veja aqui em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 33. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mais cedo ou mais tarde vai sair da boca o que está no coração. Mais cedo ou mais tarde vai sair da boca o que está no coração. Por isso os frutos, sejam eles divisões, sejam eles escândalos, ou sejam eles os frutos, o que sai da boca. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Sai do coração. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Precisamos ter cuidado, irmãos, o que dizemos. Muito cuidado. Ele aqui está a falar o fruto que vem pela nossa fala. E por isso, um dos sinais de identificar verdadeiros
cristãos, verdadeiros profetas de Deus, é pelos frutos. Eu quero mencionar mais outros 2 sinais importantes que são bons identificadores de falsos profetas. Mas vou deixar esses para o próximo sermão. Entretanto, quero simplesmente mencionar que Jesus Cristo nos ensina aqui que precisamos de pedir, precisamos buscar, precisamos bater. E Deus nos responde, porque Deus tem cuidado e amor e carinho para nós. E igualmente nós temos que demonstrar amor e carinho para com os outros. Isto não é uma estrada fácil, não é uma porta de fazer o que eu quiser fazer, não. Temos que nos esforçar no caminho apertado e assim ter cuidado com aqueles que nos enganam a tentar dizer para ir no caminho errado. Por isso precisamos ter cuidado daqueles lobos que não têm cuidado, não têm carinho para vocês, porque são roubadores, porque querem comer você vivo, digamos assim. Por isso, queridos irmãos, identifiquem esses falsos profetas pelos frutos, sejam eles divisões, escândalos ou da maneira que falam. Eu quero falar acerca de mais frutos, identificadores desses falsos profetas, no próximo sermão deste estudo bíblico.